Então, no primeiro vídeo, retomando aqui o canal, eu quero fazer a simples pergunta: qual é o teu chamado? Qual é o teu porquê? Ou simplesmente, qual é a tua missão? O que te mantém vivo? Qual é o teu combustível? Você já fez essa pergunta? Eu creio que muitos de nós temos esse debate, nós temos essa pergunta que sempre fica vindo no nosso coração, na nossa mente. Qual é a razão do viver? Tantos filósofos perguntavam isso, e ainda hoje em dia a filosofia debate tanto qual é o sentido de viver. Pois bem, eu quero começar falando disso, do chamado, o teu porquê, o teu motivo de viver. E eu quero começar falando simplesmente de algo que é impossível não falar se não falarmos do teu porquê e do meu porquê, do Criador. Pensa assim comigo, se eu te dou uma criação, eu sou um inventor. Por exemplo, Leonardo da Vinci foi um grande criador, não? Ele inventou diversas inovações, ele fez a catapulta, ele fez diversos artigos, não, de tecnologia da época. E muitas pessoas não sabiam usar. Por quê? Porque ele era o criador. Então ele tinha um manual, digamos assim. Ele desenhou cada parte daquele objeto. Ele desenhou, ele sabe qual que é a matemática, qual que é a teoria que está por trás daquele equipamento. Como é que você usa, como é que você aperta, como é que você lança. Então simplesmente se você chegar e falar assim, olha, Tó, isso aqui é para você. Você dá essa inovação na mão de alguém, a pessoa não vai saber, você concorda comigo? Se chega o Weslon aqui e te dá um telefone, assim, um aparelho, sem nada, sem botão, sem nada, você fala, não acontece nada, você vai ficar meio perdido. Por quê? Porque você não sabe o que é aquela inovação. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Então, qual que é o paralelo aqui? Muitas vezes, nós queremos usar nós mesmos. No caso, nós somos a inovação. Nós somos essa tecnologia. E nós queremos tentar descobrir algo que não fomos nós que criamos. Não fui eu que me criei. Não foi o Bruno que se autocriou, né? Não foi a mãe do Bruno que criou o Bruno, nem o pai do Bruno que criou o Bruno. Eles me educaram, me ensinaram, mas eu fui criado pelo Criador. Assim como a inovação foi criado por um inovador, foi criada por um pensador, né? Então, qual que é o segredo dessa mensagem? Qual é o teu chamado? Qual é o teu porquê? Qual é a tua missão? Você precisa perguntar para aquela pessoa que criou. Então eu vou chegar e vou falar assim, Eslon, eu não estou entendendo, o que é isso aqui, cara? O que significa esse aparelho? Você pode me explicar? Ele vai me explicar. Provavelmente ele vai me dar um manual, ele vai falar assim, olha, tá aqui o manual, você vai entender. Né? E a mesma coisa com Leonardo da Vinci. Então na época que Leonardo da Vinci estava vivo, com certeza ele teve que explicar como funcionava o tratamento, como funcionava o lidar com aquele equipamento, né? Como você lançava, como você regulava, ele teve que explicar para outra pessoa. E a mesma coisa nossa. Então talvez você está nessa luta tão grande, procurando o teu chamado, você está tentando se descobrir, você está tentando entender o teu chamado, as tuas paixões. Olha, uma dica, comece perguntando para o teu Criador. Então você tem que começar a esvilupar, em italiano a gente fala esvilupar, você precisa desenvolver a tua fé. Você tem que chegar e falar com o Criador. Vai direto da fábrica. Você tem que ir na fábrica, no Criador, e ele vai te dar os passos. Você entende? Ele vai te dar o manual. Com certeza, Deus te criou por um propósito. Você tem um propósito para se cumprir. É igual um microfone. O microfone ele foi criado para quê? Para amplificar a tua voz, para cantar. Mas a missão de um microfone é ampliar a tua voz. Então, sabe, o microfone ele não pode ser usado como um martelo. Se você usa o microfone como um martelo, quebra. Por quê? Porque a função dele não é um martelo. Ele é usado para ampliar a tua voz. Agora, você concorda comigo que se eu usar como um martelo, ele vai quebrar? Muitas vezes a gente faz isso nas nossas vidas. Nós nos usamos como martelo. Nós somos microfones e nos usamos como martelo. E não va bene. Em italiano a gente fala não va bene. Não dá certo. Porque você foi criado por um objetivo. Você foi criado por uma missão. E às vezes você está gastando tempo, energia, dinheiro atrás de algo que você não foi chamado para fazer. Então, para finalizar, eu quero deixar essa reflexão.
sabe? Imagina um dia você venha morrer. Pensa na tua morte. E aí você vai e encontra Deus, que é o teu Criador. É o teu Criador. E aí ele vai falar assim, nossa, sabe, você vai chegar lá no céu pensando, cheio de orgulho, né? Eu conquistei, tive uma família, nossa, eu fui um grande piloto de kart, de Fórmula 1, ou não sei, eu fui um grande escritor. Aí você vai chegar face a face com Deus, aí Deus vai falar assim, bem-vindo, no caso de você crer nele, aceitar ele. E aí ele vai falar assim, nossa, mas eu tinha programado outra coisa para você. Eu queria que você fosse um piloto de avião. Ou eu queria que você fosse um pintor. E você gastou todos os anos da tua vida fazendo algo da qual eu não te chamei para fazer. Você gastou todos os anos da tua vida sendo martelo, quando você era um microfone. Então fica essa reflexão para você. Eu vou fazer outros 2 vídeos a respeito disso, do chamado. Então eu quero começar esse primeiro vídeo falando, pergunte ao teu Criador o teu chamado. Que Deus te abençoe. Já parou pra pensar qual é sua razão, qual é sua missão, o que é que faz seu coração vibrar? Por que é que você vive então? Será que você é livre ou não? Já parou pra pensar qual é sua razão, qual é sua missão?